A paz do Senhor, a paz de Deus a todos meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, irmão Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Botujuru, Vila São Paulo. Mais uma vez aqui estou para fazer um vídeo, para pregar a palavra de Deus e para orar em favor daqueles que necessitam. Aqui estou nesta noite, mais uma vez, hoje, dia 8/6, aqui fazendo este vídeo. Você que estará vendo este vídeo, não se esqueça de dar um like ali, um joinha. Não se esqueça também, pode compartilhar, você é bem-vindo. Também se inscreva no canal, que é importante. Então, você que possa se inscrever no canal e possa compartilhar, porque assim as outras pessoas também podem ver a palavra de Deus, porque o meu desejo é que todos assim vejam a palavra de Deus. Assim como nós sabemos que o nosso dever é pregar a palavra de Deus e falar do seu amor. Eu quero ler aqui em São João, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, e quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então nós vemos aqui
o Senhor Jesus aqui, quando Nicodemos veio aqui, então veio ali ter com Jesus, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Então este homem era príncipe dos judeus e ele veio ter com Jesus. Este foi ter com Jesus à noite. Então ele foi à noite ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre. Então ele disse para Jesus: Rabi, bem sabemos que tu és mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele disse: ninguém pode fazer estes sinais a qual nós vemos que tu fazes, porque realmente talvez ele tinha visto falar que Jesus fazia muitos milagres, ou talvez ele já tinha visto Jesus fazer milagre, mas eu creio que ele não tinha visto, porque ele veio ter a noite ali para falar com Jesus. Então mas ele sabia os sinais, ele sabia as coisas que Jesus tinha feito, que Jesus fazia. Então ele tinha ali sabido, então ele veio ali ter com Jesus, perguntando, que sabendo que não, se Deus não fosse com ele, então ele não poderia fazer aquilo, mas ele sabia que Deus estava com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus disse para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando o Senhor Jesus disse para que ele era necessário nascer de novo, que aquele que não nascesse de novo não poderia ver o reino de Deus, então nós vemos aqui que ele já começou a dizer, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então ele disse aqui, disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Então Nicodemo falou para Jesus: mas como pode um homem depois de velho nascer de novo? Sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então ele começou a dizer, a questionar com o Senhor Jesus e dizendo: mas como pode, porventura pode um homem depois de velho, assim como eu, então voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Como é que pode isso? Como que eu vou fazer então? Mas então Jesus disse para ele, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus disse: aquele que não nascer da água, aquele que não for batizado na água, porque nós sabemos que quando a pessoa é batizado na água, então ele tem uma nova, ele nasce uma nova pessoa. Quando ele ali levanta, sai daquela água, então ele é uma nova pessoa. Então nós sabemos que ali é sepultado todos os seus pecados naquela água, e quando ele levanta, então ele levanta uma nova criatura, e ali nós sabemos que é um novo espírito que ele tem ali, porque naquele momento ele vai andar em espírito, em verdade, porque até aquele momento ele está andando na carne, mas dali ele vai andar em espírito, ele vai procurar fazer a vontade de Deus, porque aquele que faz a vontade de Deus, ele procura andar em espírito. Por isso que disse, né, Jesus respondeu e digo: aquele que nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, diz aqui que é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós sabemos que é necessário nascer do Espírito, porque nós sabemos que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Por isso nós temos que nascer da palavra de Deus, temos que nascer assim de acordo conforme aqui o Senhor Jesus disse. Então nós temos que ser batizado na água e ser assim conforme aquela mulher
ali nós vemos aquela mulher que foi ali no poço de Jacó tirar água. Então nós sabemos que Jesus, ele queria dar água viva. Onde tens água viva, então nós sabemos que o cristão, ele tem que beber desta água viva, ele tem que nascer do Espírito, conforme diz a palavra de Deus. Ele diz: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então ele não sabe para onde vai, porque o vento assim ele leva para um lugar, leva para o outro. Então aquele que é nascido do Espírito, aquele que serve a Deus, então ele procura assim fazer a vontade de Deus. Ele não sabe para onde vai ali, mas ele sabe que o Senhor ali, através do Espírito Santo, conduz ele vai para um lugar, vai para o outro, mas lugares que assim que Deus tem colocado no seu coração para ele servir a Deus. Então ele é soprado pelo Espírito do poder de Deus. Então ali ele é levado para um lado, levado para o outro, mas somente para servir a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso? Então Nicodemos queria entender e disse: mas Senhor, mas como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Então Jesus falou para ele: mas tu és mestre em Israel e não sabe isto? Na verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o testemunho. Então Jesus disse: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. Então Jesus, ele falava a verdade, falava o que sabia, mas as pessoas não queriam crer. E diz aqui: e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Então Jesus ali, ele testificava que ele era o Filho de Deus, e as pessoas estavam vendo ali o Senhor Jesus, mas não cria realmente que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. Muito ali duvidava ali que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. Então por isso diz aqui a palavra de Deus: e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho, porque Jesus, ele veio falar a respeito do Pai, que o Pai o tinha enviado para aqui fazer as obras dele aqui na face desta terra, mas as pessoas não criam, as pessoas duvidavam. Por isso diz aqui a palavra de Deus: mas se vos falei das coisas terrestres, então Jesus diz: se eu vos falei das coisas terrestres e não creste, como crereis se eu vos falar das celestiais? Então Jesus disse para ele: eu estou falando das coisas terrestres e você não crê? Então como é que você vai crer se eu falar das celestiais, das coisas a qual o meu Pai tem assim falado, tem tocado para mim, que é necessário que eu fale? Então se você não crê nas coisas terrestres, como que você vai crer se eu falar das coisas celestiais, das coisas que meu Pai tem assim para dar àqueles que servem a Ele? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu. Então Jesus disse: ninguém subiu ao céu senão o que desceu. Que nós sabemos que o Senhor Jesus, ele desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, então que era Jesus Cristo. Então ele diz: ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, que é o Filho do Homem que está no céu, que é o Senhor Jesus Cristo, que está à destra do Pai, intercedendo por nós aqui na face desta terra. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E Jesus disse: assim como foi levantado a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer, então não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós sabemos que Jesus, ele foi levantado ali para que nós tivesse a vida eterna. Ele é o Filho do Homem que foi levantado, que foi crucificado naquela cruz, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todo aquele que crê em Jesus, então diz aqui a palavra de Deus, para que não pereça, mas que tenha a vida eterna. Você não quer ter a vida eterna, mas para você ter a vida eterna é necessário que você creia em Jesus, é necessário que você creia nesse sacrifício. Então, conforme aqui a palavra de Deus está falando, tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus enviou a Jesus, então, para que nós tenhamos a vida eterna, para que nós não pereçamos, mas é necessário que nós entregamos a nossa vida a Ele, é necessário que nós servimos ao Senhor Jesus. Você tem servido ao Senhor Jesus? Como é que está a sua vida? E você que está afastado do caminho do Senhor, o Senhor nesta noite, ou nesta manhã, ou neste dia, está te chamando, você também, querendo te salvar. Ele está dizendo que Ele não lança fora aquele que vem a Ele. Talvez você veio a Ele, mas não sei qual é o motivo, qual é a dificuldade, o que aconteceu na sua vida, e hoje você se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Mas neste momento o Senhor está te chamando para que você possa voltar, porque o Senhor se encontra neste momento de braço estendido para te receber, assim como ali aquele pai que diz a palavra de Deus sobre aquele filho pródigo ali, a qual saiu e gastou todo o seu dinheiro, mas quando ele voltou ali, gastou toda a sua herança. Quando ele voltou ali, o pai o recebeu ali, e diz a palavra de Deus que ele vestiu bem ali o seu filho. Então Deus deu ali, matou o cevado e deu para o seu filho, porque para comemorar, porque o seu filho estava voltando. E eu tenho certeza que o Senhor também, se hoje você se arrepender e voltar para o Senhor, então Ele te receberá, então gostoso também, Ele te dará um abraço espiritual em ti, porque é assim que o Senhor fará. Então diz aqui, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o Senhor enviou ao Senhor Jesus, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Então quem crê em Jesus, diz aqui, não é condenado. Mas quem não crê, aqui a palavra de Deus, não é eu falando, ele dizendo aqui, mas quem não crê já está condenado. Então não é eu que estou falando, mas é o Senhor Jesus dizendo, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então, porque ele não crê em Jesus, não crê no unigênito Filho de Deus, aquele que o Senhor tem enviado aqui para salvar ele. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então a luz é o Senhor Jesus, mas as pessoas amaram mais as trevas, não querem assim aceitar este conselho, porque as suas obras eram más. Por causa das obras, porque nós sabemos que as suas obras eram más, então eles não aceitam os que Jesus tem falado, não aceita ali os seus conselhos, não aceita o que Jesus tem dado para cada um, porque nós sabemos que para servir ao Senhor Jesus, diz a palavra de Deus que nós temos que então crucificar o nosso corpo. Nós temos que assim crucificar o nosso corpo. De que jeito? Nós temos que deixar muitas coisas. Tem coisas que às vezes nós fazemos, então temos que deixar, porque aquele que é servo de Deus, ele procura realmente fazer a vontade de Deus. Às vezes nós tem coisa que o nosso corpo, nós temos prazer às vezes de fazer aquilo, mas nós sabemos que é
contrário à vontade de Deus, então nós não iremos fazer aquilo. Então ele tem que renunciar a si mesmo, ele tem que deixar de muitas coisas. Se ele roubava, ele não pode roubar mais. Se ele mentia, ele não pode mentir mais. Se ele adulterava, ele não pode adulterar mais. Então é tantas coisas que ele tem que deixar, porque ele é uma nova pessoa desde que ele ali desceu nas águas do batismo. Então ali ele é uma nova pessoa, uma nova criatura, e as pessoas, quando olhar para ele, então ele é luz, ele tem que brilhar. Então como que pode uma luz, então se ele não brilha, então uma luz, diz a palavra de Deus, que ele não pode ficar num velador embaixo da mesa, ele tem que ficar no lugar onde dá claridade para todas as pessoas. Então é assim o servo de Deus, aquele que serve a Deus, ele tem que ser luz aonde ele andar, tem que ser sal, porque nós sabemos que o sal também, ele tem que ser com tempero, não pode, tem que ter aquele tempero, a quantidade certa, porque nós sabemos que um alimento colocar muito sal também, então aquela comida não vai prestar para comer, não vai a pessoa ficar satisfeita porque está muito salgada. Então tem um tempero certo. Então nós somos sal da terra, conforme diz a palavra de Deus, mas nós temos que ter temperança assim para falar da palavra de Deus e viver assim também nesta terra, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Então todo aquele que faz o mal, ele aborrece a luz, aborrece a Deus, e não vem para a luz para que as suas obras não seja reprovada, porque nós sabemos que aquele que não estão na luz, então nós sabemos que quando ele for ser julgado, então diz aqui que as suas obras vai ser reprovado, porque ele não está fazendo a vontade de Deus, não está fazendo aquilo que é de acordo conforme Deus quer. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aquele que está na luz, então ele pratica as coisas boas para que assim se manifeste e seja feita a obra de Deus, seja feito aquilo que é da vontade de Deus. Então, porque ele está na luz, e aquele que está na luz, ele procura cada dia mais servir a Deus, procura cada dia mais se afastar do mal, deixar daquilo que sabe que não vai trazer para ele coisas que vêm espiritualmente trazer para ele fortaleza, mas vem trazer para ele desânimo, vem trazer para ele, então, coisas que não é do agrado de Deus, então vem trazer para ele derrota. Então ele não vai fazer isso, mas ele vai procurar servir a Deus com alegria, com o coração sincero. Que Deus abençoe a cada um, que Deus fala melhor em cada coração. Eu não tenho muito entendimento às vezes para falar a palavra de Deus, mas de acordo conforme o Senhor tem dado para mim, eu não deixo de falar de Jesus. Nesse momento, eu vou orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. Senhor, neste momento aqui me encontro na Tua presença, quando preguei a Tua palavra sobre ali, Pai, aquele homem ali que foi ter com Jesus à noite, Pai, Nicodemos, a qual foi ter com Jesus à noite para saber ali, Pai, tudo o que o Senhor tinha. Então nós vemos que o Senhor Jesus falou para ele que necessário era que ele nascesse de novo. Ele começa a interrogar ao Senhor Jesus como pode um homem depois de velho nascer de novo, porventura poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo. Então aquele homem não entendia as coisas do Espírito, porque o Senhor Jesus estava falando ali as coisas do Espírito. Por isso eu te peço também nesta noite, Pai, que o Senhor possa estender as mãos sobre estas pessoas que vão, ó Pai, ver este vídeo, que o Senhor possa transformar estas vidas, Pai, esta pessoa que não ainda participou desse novo nascimento, não foi batizado nas águas de acordo conforme a tua vontade, sabendo que o Senhor Jesus, ele sendo o Filho de Deus, ele também foi batizado ali no Rio Jordão por João Batista, Pai, para nos
nos dar o exemplo, então nós temos que ser batizados nas águas, Pai, porque assim nos cumpre tudo, dizendo ali sobre o sepultamento. Nós temos que ser sepultados ali e nascer uma nova pessoa, um novo ser, Pai. Por isso eu te peço, ajuda esta pessoa a compreender, a entender sobre o novo nascimento, Pai. Ajuda também, ó Pai, derramando das tuas bênçãos aqueles que se encontram enfermo ou enferma, Pai. Não importa, talvez seja, Pai, esteja nas UTI, esteja ali, Pai, em momentos difíceis, Pai. Quantas pessoas estão neste momento nas UPA, Pai, estão neste momento, Pai, nos hospitais, Pai, público, nos hospitais ali, Pai, que não são públicos também. Quantos estão, às vezes, na cadeia, possa estar vendo também, ó Pai, este vídeo a qual estou fazendo, que o Senhor estenda a tua santa e poderosa mão e salve almas, Pai, para o reino, para o teu reino, Pai, porque aqui o Senhor sabe que eu não estou aqui para fazer minha apresentação minha, mas para apresentar ao Senhor Jesus, e diz a tua palavra que a festa no céu por um pecador que se arrepende, Pai. Por isso eu te peço nesta noite, Pai, estenda a tua santa e poderosa mão e ajuda que esta pessoa possa se arrepender dos seus pecados, esta pessoa que está parado no caminho, que possa voltar para te servir a ti, Pai, sabendo que os dias são maus e sabendo também que o dia da volta do Senhor Jesus se aproxima pelos sinais a qual nós estamos vendo cada dia mais acontecendo no mundo. Tem misericórdia, Pai, derrama das tuas bênçãos sobre esta nação brasileira, sobre todos os países, Pai, toma conta de cada um e ajuda cada um fortalecendo no teu poder, na tua graça e na tua misericórdia. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, minha irmã, se alguém recebeu alguma bênção do Senhor Jesus, recebeu a libertação, recebeu aí também a transformação, se você estava parado e através de uma live, sempre domingo eu faço live e também faço vídeo, se você foi assim abençoado pelo Senhor através das pregações que aqui, a qual eu tenho pregado, porque eu não tenho falado o meu mesmo. Quando eu abro as escrituras, é a boca de Deus falando, porque nós sabemos que quando nós falamos, então abrimos as escrituras, então nós sabemos que a Bíblia Sagrada é um livro, mas depois que ela é aberta e nós começamos a ler, é a boca de Deus falando conosco, porque ali eu não estou falando de mim mesmo, mas estou falando aquilo que o Senhor Jesus tem escrito nas suas palavras, tem deixado escrito nas suas palavras, e diz que é o Espírito Santo que nos faz lembrar de tudo. Então eu de mim mesmo nada tenho, mas o Espírito Santo faz lembrar de tudo. Por isso eu peço àquele que foi alcançado pelo Senhor Jesus que possa ali fazer um comentário, não para engrandecer a mim, que eu não quero receber glória, não quero receber honra, mas a honra e a glória pertence ao Senhor Jesus. Isso é para mim saber que aquilo que eu estou fazendo aqui não é em vão, que está tendo assim produção, porque nós sabemos que nós temos que angariar almas para o reino do Senhor, nós temos que granjear os talentos a qual o Senhor nos tem dado, e isto é o que eu quero, ganhar outros talentos com esse talento que Jesus me tem dado, ainda que eu não tenha muito entendimento, mas procuro assim falar do amor de Deus. Que Deus abençoe a cada um que vão ver esta live, aqueles também que não vão ver, que Deus abençoe, mesma coisa, porque nós devemos assim desejar as bênçãos para cada um, porque o Senhor Jesus disse: a minha paz vos deixo e a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então Jesus tem dado uma paz maravilhosa para nós. Que Deus abençoe e até a próxima vez, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.